Pelo princípio da legalidade, a declaração do imposto de renda e o imposto de renda, ele se baseia na Lei 7.713 de 1988. Então, tudo que eu for procurar a respeito de legalidade, eu vou consultar essa lei, tá? Todos os procedimentos, está tudo lá na lei, né, que determinou o sujeito passivo, o sujeito ativo, né, quem cobra, quem paga, e assim por diante. No site da Receita Federal, que é esse aqui, esse material eu vou disponibilizar para os representantes depois, tá? Então, este site da Receita Federal é o caminho onde eu vou encontrar programas, o atual e os anteriores, da declaração de imposto de renda. Além disso, neste portal, eu também encontro, por exemplo, um programa de apuração de ganho de capital. O que é ganho de capital? Toda vez que eu vendo um bem, eu tenho um lucro ou prejuízo. Se houve lucro, é ganho. Se houve ganho, a Receita Federal vai te cobrar, né? A lei vai prever que você pague um percentual sobre o ganho. Se deu prejuízo, não tem ganho, não tem imposto a pagar, tá? Mas lá no site, no mesmo portal, existe. Então eu tenho. Por que é ajuste anual, né? Declaração de ajuste anual. Porque no decorrer do exercício, o que é exercício? É o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. No decorrer do ano civil, eu vou tendo rendimentos que podem ser tributáveis, que podem ser isentos ou não tributáveis, e eu vou apurando esses rendimentos. Então, pode ser que um dos meus empregadores ele vá descontar imposto de renda no meu limite. Pode ser que eu tenha recebido aluguéis e automaticamente eu preciso antecipar o imposto. Então, tudo isso que eu estou fazendo são movimentações de remuneração que eu recebo e imposto que eu posso estar pagando antecipadamente ou não. No final do exercício, eu vou acertar as contas com o União. Por isso que a declaração se chama declaração de ajuste, onde eu pego todos os empregadores, e nós chamamos agora de fontes, né? Fontes que vão remunerar, né? Então eu tenho o meu empregador, eu tenho o meu inquilino que me paga aluguel, então são fontes pagadoras, ok? Então essas fontes pagadoras, quando juntas, elas vão então determinar uma base de cálculo do meu imposto. E eu posso estar recolhendo o imposto antecipadamente, ao final do ano, e na declaração de ajuste, eu faço o ajuste. Tenho a pagar ou a restituir. Né? É muito comum as pessoas quererem restituir imposto, sendo que ele não foi retido. É impossível que isso aconteça. Então, só restitui imposto alguém que teve imposto retido na fonte, tá bom? Ou que pagou por antecipação, no caso dos aluguéis, o chamado carnê-leão. Falando agora em termos técnicos, ela é uma obrigação acessória. Por quê? Porque a obrigação principal é o pagamento do imposto. Então ela é uma obrigação acessória que pode ser obrigada, né? Já nós vamos ver quais são os quesitos que obrigam a pessoa a fazer imposto de renda. Então, ela é uma declaração acessória, porque a principal é o pagamento do imposto, e é uma declaração que, se não for feita e a pessoa estiver obrigada, ela pode gerar multa, não só a multa por atraso, mas também a multa com relação aos rendimentos que deveriam pagar imposto, né, na apuração da declaração, e não foram pagos. E eu tenho ainda uma segunda multa, que pode ser uma multa onde o fisco ele detecta que houve fraude. Quando a fraude existe, a multa é maior ainda. Tá? Então, é muito comum
que o CPF de algumas pessoas ele esteve suspenso em virtude dela ter obrigatoriedade de declarar imposto de renda. Então há uma suspensão do CPF do indivíduo. Como é que regulariza isso? O imposto de renda dos anos que a Receita estiver te cobrando, onde você era obrigado e não fez. Então veja bem, primeiro, o que são rendas tributáveis? Eu posso exemplificar, por exemplo, com o salário de vocês. Então, o salário regido, do CLT, cujo contrato é regido pela CLT, ele é um regimento tributável. Por que eu enfatizo o contrato via CLT? Porque o contrato de estágio, ele não tem rendimento tributável, é rendimento isento. Então a gente fala assim, que a natureza daquele rendimento, ela é tributável, ou ela é isenta, ou ela é não tributável. São vocabulários que a gente começa a aprender e a falar. Natureza de um rendimento significa o quê? Que aquele rendimento, ele tem origem numa tributação, ou seja, uma renda tributável, ou é uma renda isenta. Então, eu tenho salários, eu tenho aluguéis, são todos rendimentos tributáveis. Eu tenho alguns rendimentos que precisam ser muito atentos quanto a isso, que são aplicações em PGBL, VGBL. Então, normalmente o banco ele te oferece, em algumas aplicações, um rendimento muito elevado. Por que ele oferece isso? Porque atrás disso existe uma pegadinha. Quando é muito vantajoso, é porque o rendimento ao fim, quando eu sacar, no fim do contrato da aplicação, eu preciso levar a tributação. E aí que mora o perigo, porque muitas vezes eu acho que eu estou ganhando muitos juros, e na verdade eu vou ter que pagar imposto de renda sobre aquilo. Então, não raro a gente receber pessoas que reclamam: mas o gerente me falou isso. Por que você não foi atrás de um contador para saber antes de aplicar? O gerente, não, rendimento, eles falam assim para o contribuinte, para o cliente: olha, o juro é muito bom, só que você tem que declarar no modelo completo, só isso. Eles não explicam assim: se você tiver uma outra renda tributável, ela vai ser somada ao saque que você vai efetuar na aplicação que você vai ter. E normalmente é o VGBL. E guarde isso: o VGBL é uma aplicação financeira, não é uma previdência privada. Para quem recebeu salários, aluguéis, e outros rendimentos tributáveis que no manual está descrito. Se eu recebi valores no ano calendário de 2024 superiores a R$ 33.888, eu estou obrigado a declarar. Significa que eu vou pagar imposto? Não. Eu posso ter restituição. Cada caso é um caso. Ok? Então eu não posso falar assim, só por ver a renda da pessoa, ele vai ter restituição, ou só pela renda da pessoa, se ele vai pagar imposto. Então eu preciso fazer o quê? A declaração do imposto de renda, lançando todas as despesas e todas as receitas. Despesas essas dedutíveis, ok? Podem ocasionar restituição do imposto. Então, acima de 33.888, obrigado a declarar. A pessoa tem um acidente de trânsito e no processo ela é indenizada no valor de R$190 mil no ano. Se a pessoa fala assim: nossa, R$190 mil vai ter que pagar imposto, Não. Este rendimento ele é totalmente isento. Agora, a obrigatoriedade, se for superior a 200 mil, mesmo sendo isento, eu preciso declarar imposto de renda. Então, digamos que eu, lá nos meus rendimentos tributáveis, eu não tenha ganho, auferido o valor lá de 33 mil. Ok. Só que se eu tive rendimentos isentos
somados superiores a R$200 mil, eu sou obrigado a fazer a minha declaração de imposto de renda. Tá? Então, eu preciso analisar item por item, para entender se a pessoa precisa ou não precisa declarar. O bom disso tudo é assim, ó, o informe de rendimentos também está obrigado a declarar imposto de renda quem teve ganho de capital no decorrer do ano anterior, precisa então declarar para demonstrar essa situação. Então, durante o ano, a pessoa vende, faz a declaração do ganho de capital e no fim, na declaração de ajuste, ela importa os dados para dentro da declaração, tá? Porque isso tudo é feito de modo eletrônico. Como eu disse, hoje em dia é muito bacana trabalhar com declaração de renda, porque eu diria que toda apuração de tributos, ela tem um programinha. E o programinha, no final, na declaração de ajuste, ele vai ser importado diretamente para dentro da declaração. Então você não precisa digitar tudo de novo. Aqui vem o calcanhar de Aquiles de muita gente. Realizou operações de alienação de bolsa de valores e mercadorias de futuros ressemelhados, B3, cuja soma foi superior a R$40 mil ou com apuração de ganho líquido sobre a incidência do imposto. Então, apliquei na bolsa, apliquei. Foi superior a R$40 mil a transação, ou seja, eu vendi ações por mais de 40 mil, cuja soma foi superior. Operações, então as compras também entram, tá? Operações, compra ou venda de ações acima de 40 mil no ano, preciso então declarar imposto de renda. Segundo tópico ali, com a apuração de ganhos líquidos sujeito a incidência do imposto. Isso significa o quê? Não operei acima de 40 mil, não comprei nem vendi. Só que a ação que eu vendi, ela gerou imposto de renda. Então, se ela gerou imposto de renda a pagar, eu preciso declarar imposto de renda. Então, eu estou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, porque apurei ganho de capital na venda de ações. Então, aí não leva mais em consideração o limite de 40 mil. Se eu tive lucro, paguei imposto, automaticamente eu tenho que declarar imposto de renda. Bom, na Bolsa de Valores, isso é bom que vocês saibam. Se eu vendo abaixo de 20 mil, automaticamente eu estou isento de imposto de renda. Esse limite é mensal, mas não estou isento de declarar imposto de renda. Tá? Uma coisa é eu ter isenção do imposto e a outra coisa é eu ser obrigado a não declarar aquelas ações. Atividade rural, quem teve mais de R$ 169.450 ou pretende compensar no ano de 2024 ou anos anteriores o prejuízo. O produtor rural que emite nota, que tem despesa, ele faz a apuração num livro caixa. Ele joga lá, lança lá as receitas, as despesas, e ele chega num determinado valor no fim do ano. Ele pode ter prejuízo ou lucro. Se ele tiver lucro, ele vai então ser tributado, ok? Mas é uma tributação dentro do anexo rural bem baixinho, vocês vão ver depois isso na prática. E ele pode não ter tido lucro, mas ele quer compensar o prejuízo. Então ele teve muito mais despesa do que receita, e ele quer então ir compensando esse prejuízo, jogando de um ano para o outro. Ele também tem que declarar imposto de renda. Ele não pode simplesmente guardar o resultado e nos outros anos seguintes ir aproveitando. Não. Ele precisa declarar e aí sim ele pode aproveitar o resultado negativo no ano posterior. E aqui vem uma coisa que muita gente às vezes fecha o olho, né? Toda vez que eu olho para declarar os quesitos para declarar imposto de renda, eu preciso prestar atenção nisso aqui, ó. Se o patrimônio da pessoa, ou seja, se em 31 de dezembro de 2024
a pessoa tendo posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, no valor superior a R$800.000. Então, muitas vezes, a pessoa tem um imóvel, tem uma fazenda, tem veículos, etc., e simplesmente não declara, fica quietinho, né? Nunca ninguém mexeu com ele, mas isso pode ser eterno? Talvez não, porque em determinado momento, como o físico ele está muito faminto ultimamente, então ele pode olhar para o patrimônio dessa pessoa e falar: escuta, você tinha bens e direitos de mais de 800 mil, cadê a declaração? E aí essa pessoa pode ter problema, né? Porque quando eu declaro imposto de renda, eu preciso justificar de onde veio aquele patrimônio. Então, uma fazenda não nasce, né? Você não joga uma semente lá e nasce a fazenda. A fazenda tem que ter sido comprada, há sempre investimentos a serem feitos na fazenda, e é facinho você chegar no 1.800.000 em terra, né? Em propriedade agrícola. Então tomem cuidado com isso, principalmente cidades pequenas na região, onde os fazendeiros, eles herdam às vezes as propriedades, e elas vão crescendo, e criando gado, né? E ficando mais urbanizadas, etc., próximo das cidades. Isso vai chegar fácil em R$1 milhão. Então cuidado com esse item aqui. Até hoje a receita não foi atrás, mas tudo indica que daqui para frente o mundo vai ser diferente. Aquilo que você ganhou é para declarar os bens que você tem, né, ou que você vendeu. Então, retornando ao Brasil, é obrigatório fazer a declaração de imposto de renda. Aqui, nesse item, lembra que eu falei que toda a venda de um imóvel ou de um móvel e gerar ganho de capital, ela tem que ser tributada? Tem algumas situações em que a venda de um imóvel ela pode ser totalmente isenta. Então, uma delas é: se dentro do prazo de 180 dias da venda daquele imóvel residencial, eu comprar um outro imóvel residencial ou imóveis residenciais, ou utilizar o valor respectivo daquela venda na aquisição de um outro imóvel ou de outros imóveis, ou no pagamento de financiamento, na prestação da casa própria, automaticamente eu estou 100% isento. Professor, mas eu vendi por 10 milhões e eu tinha gasto no custo de aquisição 1 milhão. Eu tive 9 milhões de lucro. Ok, se você usou os 10 milhões para comprar imóveis residenciais e o imóvel que você vendeu foi residencial, o seu lucro é totalmente isento. Para sempre? Não. Você pode usar essa isenção a cada 5 anos. Então, se eu usei agora, 2024, eu vou usar somente lá em 2029 de novo. Eu posso ficar usando isso todo ano. A Receita não gosta. Mas, se eu utilizei essa prerrogativa, né, essa brechinha da lei, da isenção, eu preciso declarar também. Bom, é uma outra premissa que eu tenho que declarar, uma exigência.